Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. E João, ele olha para Jesus e diz: deixa eu colocar o meu ouvido no teu peito para que eu possa escutar os batimentos do teu coração. Veja que intimidade João ele tinha com Jesus. E quando João começa a escrever tantos evangelhos, apresentando Jesus de uma forma ressurreta, apresentando Jesus de uma forma salvífica, apresentando Jesus de uma forma que ele faz qualquer tipo de milagre, irmão. É milagre na natureza, é milagre no ser humano, é milagre, qualquer tipo de milagre que você imaginar Jesus, ele já fez. E João, ele decorre fazendo isso no seu evangelho. E quando chega na sua epístola, no capítulo de número 2, e o verso de número 14, a Bíblia ela vai nos dizer, é um texto, irmão, para a gente ler para os jovens. E tudo que a Bíblia direciona para alguém, a gente pode trazer para a nossa vida, para o nosso ensino, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E quando ele começa a escrever no capítulo 2, e o verso de número 14, a Bíblia diz assim: eu vos escrevi, pais, porque você já conhece aquele que é desde o princípio. Aí ele diz assim para os jovens, direcionado agora: e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós, e vocês já venceram o maligno. Veja que ele direciona para os pais primeiro e depois para os jovens. Então vamos aplicar aqui para a nossa vida nesta noite. Quando ele diz assim: eu vos escrevi, pai, porque vocês conhecem. A igreja de Deus conhece aquele que é desde o princípio. E ele diz: eu vos escrevi, jovens. Aí eu quero mudar um pouquinho esse texto. Eu vos escrevi, José Maria querido, porque vocês Glória a Deus. são fortes. Agora não é, irmão, aquela força física não, que aguenta levantar 200 quilos, 50 não. A fortaleza é na espiritualidade. A fortaleza do crente não é no braço, não é na força física, não é na brutalidade, é na espiritualidade. Por isso que João ele disse: eu vos escrevi porque vocês são fortes. A sua fortaleza, ela está no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Salmo 46 diz o quê? Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. E continua: socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que ele escreve dizendo que você é forte. Muitos estão dizendo aí, irmão, que é uma geração fracassada, uma geração que não dá valor, mas eu chego no Espírito Santo. Aqui nesta noite eu quero dizer que a igreja de Deus, com todos os defeitos que tem, mas a fortaleza dela não é ela mesma, é o Deus de Israel que pega no braço para enfrentar qualquer batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, toque no seu irmão, no seu lado, bata nele assim, na força, se tiver que mudar, diga assim: você é forte. Você é forte. Vá mais uma vez, diga: você é forte. Eu acho que estou me sentindo um pregador hoje aqui, irmão. Bata de novo mais uma vez. Diga assim: você é forte. Só você sabe a batalha que foi para você chegar aqui nessa noite. É só você que sabe, ninguém sabe não. É só você sabe. E muitos queriam, irmão, estar aqui, estar em qualquer igreja essa noite e não está. Sabemos do ocorrido que ocorreu hoje. Ele desejava talvez estar no lugar desse hoje, mas não está. E nós temos esse privilégio, os livramentos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque a Bíblia diz que Ele, o Todo-Poderoso, Ele vai dar ordem aos anjos para triplicar
para te guardar, para te trazer aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos escrevi porque você é forte. E ele continua dizendo: a palavra de Deus habita em vós. Essa palavra aqui, ela habita dentro de você. Essa palavra habita dentro de você. E eu fui pesquisar por curiosidade, irmão, essa palavra habita, habitar. Eu não sei dizer o nome hebraico não, mas no hebraico ela tem um significado extraordinário. É uma de permanecer, de estar com presença. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, o Salmo 91, a Bíblia diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja só um detalhe: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita é o ser humano na antiga aliança. Aquele que habita no esconderijo do Deus Todo-Poderoso. Na antiga aliança, irmão, era o povo que ia para habitar em Deus, no tabernáculo, na sua presença. E quando vem para a nova aliança, que Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, morre um pouquinho por você, aí agora tem um retrocesso diferente. Não é o ser humano mais que vai para habitar em Deus, não. Paulo por duas vezes escreve em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios também, capítulo de número 6 e o verso de número 9. A Bíblia diz assim, que Paulo escrevendo, ele diz: não sabeis vocês que vocês são templo e morada do Espírito Santo. Olha, irmão, Isaías, Ezequiel, grandes homens de Deus, Abacuque, que foi lido, todos os profetas não teve esse privilégio que a gente tem, que é esse período da graça de Deus. Glória a Deus. Essa dispensação atuante da graça de Deus aqui na terra, que eles não tiveram privilégio, porque antes ele ia habitar em Deus, e eles eram usados de uma forma diferente. Como o Espírito Santo atuava na antiga aliança? O Espírito Santo descia, enchia o ser humano, o homem, o profeta, usava e depois retornava. O Espírito Santo descia, o Espírito Santo enchia, o Espírito Santo usava, aí depois retornava para Deus. Mas Deus não gosta de perder ninguém, irmão. Sabe o que Deus faz? Agora eu não vou descer, vou encher, eu não vou usar, eu não vou retornar não. Sabe como é que eu vou fazer? Eu vou descer, eu vou usar, eu vou encher e eu vou permanecer dentro de cada crente aqui nesta noite. Você tem esse privilégio, irmão. Você tem esse privilégio do maior ser do universo. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. Você bater no peito e dizer: o Espírito Santo ele habita dentro de cada um de nós. Olhe para o irmão do seu lado, bata nele assim mais uma vez, lá, e diga assim: o Espírito Santo ele habita dentro de você. Agora diga para o Senhor, se você tiver coragem: deixa ele me usar, deixa ele me usar, deixa ele fazer morada, deixa ele fazer o mover quando ele quiser. Eu vos escrevi, José Maria querido, porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita em cada um de vocês. Agora para quê? Para o detalhe e o mais importante, para
você vencer o maligno. Para você vencer o maligno. Para você vencer o maligno. Olha, eu costumo dizer isso, ele dá um peso. Dizer isso, mas eu digo com toda a autoridade nessa noite. Olha, irmão, não tem Satanás, não tem chuncaveira, não tem ninguém, não tem tranca-rua, não tem demônio nenhum que possa impedir o trabalhar de Deus nesse lugar. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela habita dentro de nós, a gente é forte para vencer qualquer principado e potestade que afora por aí afora, porque a gente tem o general de guerra do nosso lado. A gente tem o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores do nosso lado. Temos a autoridade, a ousadia, a liberdade de dizer que temos o maior governador da história da Bíblia do nosso lado, que é Deus de Israel. Oi, irmão. É já declarado, né? É já declarado. Não é política, nem política, mas já declarado. A igreja tem que apoiar a direita, porque a esquerda não presta, né? A gente sabe que ela vai de encontro. Ela é confrontada com as nossas doutrinas, com a palavra de Deus. Tudo que é de contrário eles querem colocar. Olha, irmão, nem da Bíblia é sagrada, nem da Bíblia é sagrada a direita, a esquerda presta. Presta não, eu provo para você. Quando Jesus ele vai dar um prato lá na glória, quando ele vai dizer assim, ó, que os bodes vai estar à esquerda. E as ovelhas vai estar à direita. Aí o texto diz, se eu não me engano, é Mateus capítulo 24, a partir do verso 25, que vai dizer da seguinte forma. E o rei, quem é o rei? Jesus. Ele vai dizer da seguinte forma. E aos que estiverem da minha direita, vinde bendito de meu Pai. Possui por herança o reino dos céus, que já está preparado desde a fundação do mundo. É por isso, irmão, que pode, porque eu queria dizer isso, é por isso que pode se levantar à direita e à esquerda, debaixo disso, o que for. O controle ainda é dele. O controle ainda é do nosso Deus, porque Ele sabe fazer aquilo que Ele quer fazer, Ele sabe tratar com o seu povo. Você é forte, a palavra de Deus habita em você, e pela autoridade do nome de Jesus a gente já venceu o maligno. E quando chega no capítulo de número 3 e o verso 1, aí ele vai dizer da seguinte forma: vede pão grande nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo Glória a Deus. não nos conhece, porque o mundo não conhece a Ele. Aí João ele vai enfatizar, aí ele chama a atenção e diz assim: amados, Glória a Deus. agora, hoje, nesse presente século, somos filhos de Deus. Glória a Deus. Eu conversando com um cidadão, um colega, e a gente teve um pequeno, porque a gente gosta de falar de Bíblia. A gente gosta de falar de Bíblia, eu falo de Bíblia todo dia. É jantando, é almoçando, é tomando café em casa, é fazendo, eu falo de Bíblia. Porque só por ela a gente vence qualquer batalha na oração, a gente sabe muito bem. Aí teve um cidadão que eu queria dizer que era filho de Deus. Aí eu olhei para ele e disse: rapaz, você não é filho não. Você não é filho de Deus não. Oxi, está me chamando que Deus não é meu pai não. Eu disse: você pode chamar ele de pai. Pode sim, agora que você não é filho, não é. Por quê, irmão?
Marcos, capítulo 16 e verso 15. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todos os filhos de Deus, a toda criatura. Eu digo, então, nesse caso aqui, você não é filho, você é criatura de Deus. Agora ele, irmão Leonardo, presbítero Felipe, irmão Gabriel, irmão Hélio, irmão Zé, as irmãs, as crianças, as jovens, tem o poder, o direito, a autoridade de dizer assim, bater no peito: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Por quê? Porque esse mesmo João, quando vai lá no Evangelho, no início, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para o que era seu, ele quis Jesus, mas os seus não receberam. Porém, todo aquele que recebeu. Quem recebeu Jesus aqui nessa noite? Quem foi que recebeu Jesus aqui nessa noite? Porque aquele que o receber tem o poder, o direito, a ousadia, a autoridade de se tornar e ser chamado filho de Deus. Você é filho. Você é filha. Você é filho, você é filha, você tem dono. Porque tem aí, né, irmão, que tem cachorro sem dono por aí afora, bem precipitado. Mas aqui na nossa igreja a gente tem um dono. E esse dono, ele é ciumento com a sua igreja. Porque ele protege, ele cuida, ele zela. E quando alguém quer bater de frente, ele vai lá e conserta tudo. Ele conserta do jeito que ele sabe consertar. Se é para oprimir, ele oprime. Se é para rejeitar, ele rejeita. Agora, se é para trazer para perto, ele traz. Se é para mudar, ele muda. Se é para transformar, ele muda. Por quê? Porque a gente tem um dono, a gente tem um pai. E esse pai, ele ama a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Agora somos o que, irmãos? Diga, filho de Deus, diga. Somos filhos de Deus. E o texto continua aqui, ó. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ô irmão, se já seguia Jesus do jeito que a gente serviu, já é prazeroso, já é bom, já é maravilhoso, já é privilegioso. E João disse: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quando Deus, junto com Jesus e o Espírito Santo, quando ele chamou Jesus, Deus chamou Jesus, chamou o Espírito Santo e disse assim: façamos o homem conforme, diga nossa imagem, e diga semelhança. O homem é feito da forma que Deus quer, imagem e semelhança. O homem era perfeito, o homem era imortal, o homem vivia doente, o homem não morria até então. O pecado veio, que a gente sabe, entrou em cena, Gênesis 3. Agora o ser humano, ele perde a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Tanto a imagem física como a imagem espiritual, que é a pior que tem. Porque a gente sabe, irmão, quem serve a Jesus e quem o serve no falar, no agir, no vestir. Sabe, a gente sabe. Glória a Deus. E João, ele disse que ainda não é manifesto que a gente havia de ser. Lá em Gênesis 3, perdeu a imagem e perdeu a semelhança. E expulsou o homem do jardim, colocou até um anjo, o homem não entrar novamente. Aí Jesus vem à terra, chama 12 discípulos, de 12 discípulos passa para 70. De 70 e depois vai 500, lá de Pentecostes. Aí começou o Filho de Deus se espalhando na terra. Antes disso tudo, Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Aí agora Jesus dá detalhes de como o ser humano é. Agora não é mais imagem e semelhança. Aí Jesus veio e morreu na cruz. E Jesus diz assim para os discípulos: vocês são o sal da terra e o quê? Luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo.
Aí Jesus disse: mas está tão pouco que esse povo vai sofrer tanto. Eu vou dar mais algumas coisas para ele. Aí manda Pedro escrever. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, se eu não me engano, é 1 a 9. Aí Jesus disse, Pedro disse: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido. Veja que quantos nomes Jesus ele dá para a sua igreja. É como que Jesus ele dissesse assim: ó, por completo, não é agora. Você já é sal, você já é luz, você já é sacerdócio real, você já é nação santa, você já é isso. Eu vou dar a imagem a vocês. Vocês perderam a imagem e perderam a semelhança. Agora eu vou dar a imagem, aí vocês só têm a imagem. A gente temos a imagem do Criador de todas as coisas, através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que João disse: porque ainda não é manifesto. Por que ainda não é manifesto? Porque falta algo. E o texto continua. É bom demais, irmão, falar de Jesus. Mas sabemos que ainda não é manifesto o que havemos de ser. O texto continua. Mas sabemos que quando ele se manifestar. Quem se manifestar? Quem se manifestar? Diga assim: Jesus. Jesus. Mas quando ele se manifestar. Você sabe o sentido dessa palavra se manifestar, irmão? Quando uma pessoa se manifesta, e eu fui pesquisar, a gente tem um livro dizendo assim: parece que o Satanás se manifestou. Não é assim, né? E a gente nunca usa essa expressão para Jesus. Não. Parece que o Satanás se manifestou. Mas João diz aqui: mas quando Jesus se manifestar, Glória a Deus. seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E eu nunca vi, irmãos, Deus se manifestar e algo diferente não acontecer. Eu nunca vi Deus se levantar e algo diferente não acontecer. Você lembra que o povo lá do Egito passou, diga, 400 anos de escravidão? 400 anos. Aí o povo foi fazer o que? Não tinha mais jeito, não. 400 anos não é 400 dias, nem 400 horas, é 400 anos. Aí não tinha mais jeito, o povo querendo as suas próprias forças. Aí ele foi fazer o quê? Orar. E quando ele vai orar, tem um salmo muito lindo que faz correlação a isso. O povo sendo oprimido, o povo sendo judiado, o povo sendo castigado. Salmo de número 12, o verso 5, a Bíblia diz assim: ó, pela opressão do pobre e pelo gemido do necessitado. A Bíblia diz: eu me levantarei agora, diz o Senhor. Quando ele se manifestar, irmão, vai ser uma guerra no mundo espiritual. Vai ser um bombardeio no mundo espiritual. A Bíblia não diz, mas eu creio que vai escutar até o barulho, irmão. Porque ele vai vir, irmão. Não é como o cordeiro mais grande. Glória a Deus. Jesus, ele veio, irmão, com todo o amor do mundo. Glória a Deus. Por mais que ele dê os ensinos apertados para ele, ele veio com todo amor do mundo. Ele veio para se sacrificar. Ele veio como um cordeiro de Deus. Quando João viu ele, que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos instruir, nos ensinar. Mas quando ele se manifestar agora, irmão, ele vai vir agora como um leão da tribo de Judá. Ele vai vir com uma raiz de Davi. E Apocalipse diz que ele vai vir como um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. João escreve dizendo que ele venceu.
não vai vencer, ele vence. E Paulo ele diz um detalhe importante. Glória a Deus. E quem está nele, quem está em Cristo, quem está em Cristo, é mais do que vencedor. Porque você é forte, a palavra habita. A gente já venceu o maligno. Somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, a gente vai ser igual a ele, semelhante a ele, a gente vai retornar. O ser humano vai retornar até a imagem e até a semelhança do Deus, do Jesus Todo-Poderoso. E quando ele vier, irmão, quando ele vier, a gente já crê na autoridade da palavra de Deus. Crê ou não crê? Se você crê na autoridade da palavra de Deus, fique de pé junto comigo para a gente encerrar. Em nome de Jesus, com a permissão, meu Deus. Glória a Deus. Jesus, irmãos, quando ele vier, a gente já crê na autoridade da palavra dele. A gente já crê quando Isaías profetiza, Ezequiel profetiza, Glória a Deus. quando Paulo falou, quando João disse, a gente já crê na autoridade da Bíblia Sagrada. Olhe para cá. Mas o próprio Jesus falando, irmão, é diferente. É muito diferente. O próprio Jesus dizendo, olha, não se turba o teu coração não. Não deixe o teu coração nervoso, palpando não. Não se turbe o seu coração. Glória a Deus. Creia em Deus, creia também em mim. Aí ele disse, na casa do papai, ó, tem muitas moradas.